Sou Bruno Palagani, aqui pela TV Cidadã. Estou iniciando mais um Vida de Músico, um programa dedicado aos artistas alagoanos. E hoje tenho a honra de receber o músico e produtor Fabinho Oliveira.
faça tu. Bom, gente, vocês acabaram de assistir aí, de ouvir um dos maiores músicos, produtores, produtor musical, produtor de audiovisual, Fabinho Oliveira. Fabinho, bem-vindo, meu irmão. Ô, bicho, obrigado pelo elogio aí, hein? É isso, meu irmão. Graças a Deus deu certo, né? Graças a Deus deu certo, depois de muitas tentativas. Verdade. E você é muito cara. ocupado, né, velho? Graças a acho Deus. que a vida do músico, ele é sempre assim, sempre muito ocupada. Tem aquelas coisas do que... E ainda mais agora, com todas as funções atribuídas, né? Porque o músico, ele tem que ser essa vertente de músico, produtor, às vezes é um road, às vezes é um técnico que vai ali dar um pitaquinho. E você tem que ter um pouco de tudo ali na bagagem para poder dar certo ali, funcionar. Mas que bom estar aqui, cara. Velho, honra minha. Aí, ó, vamos contar um pouquinho da tua história. Tu é um dos maiores artistas aqui alagoanos que eu conheço. Que legal. E como eu falei, né, músico, produtor musical, produtor de audiovisual. A gente vai tentar dividir um pouquinho essas funções. Sim, sim. E contar. Eu acho que, assim, elas se misturam, né? Você está em atividade, continua em atividade em todas essas funções dentro da música, né? Verdade. Desde o início, como a composição, arranjo, gravação e clipe. Isso. Então você é um cara que participa de todo esse processo. Mas conta pra gente como começou mesmo, né? E de onde vem tanta musicalidade. Cara, Bruno, eu acho que a parte musical começou na família, em casa mesmo. A minha família sempre foi muito musical. Meus pais tocam, mas não tocam profissionalmente. Então, todo final de semana tinha uma festinha de família, ia ali, tinha um violão, tinha um cavaquinho. Então, quer dizer, a gente tocava, mas assim, um acorde, 2 acordes, ficava ali de olho no tio. Curioso, menino curioso, né? Deixava um instrumento ali, ia lá e... Aí o tio dava uma palhinha, digo, não é assim não, é desse jeito, consertava, corrigia um acorde, mas o fundamental é que foi da família. Então, assim, essa coisa da festa em casa, nos finais de semana, aquela farrinha que os pais faziam, ali começou ali. A base, A né? base ali, o primeiro contato com o instrumento foi ali. Né? Dali foi que foi surgindo os interesses, assim, será que é isso? Eu acho que é, né? Rapaz, eu gostei desse negócio aí. Então, o primeiro instrumento, o violão, aquele que você aprende os acordezinhos e vai traçando. Depois você passou pela bateria. Depois quando eu comecei ali nessa parte de colégio, né? Você tem aquela coisa que você está no colégio, tem as bandas, os festivais de colégio que você participa. E daí eu tocava violão e fazia umas cançõezinhas ali, aquela cançãozinha de... Naquela época todo mundo queria ser o Paulo Ricardo. A calçada, tocar violão e ser o RPM da história, né? E daí a gente, como eu, Serginho, que é meu primo, e Roger, que é meu primo, a gente no começo, a gente morava perto. Estudávamos junto ali e a gente começou a ver a história da banda de garagem, aquela história famosa banda de garagem, que você vai tocando um instrumento ali, vai se afinando e vai chegando, rapaz, acho que dá jeito aqui, acho que a gente é bom nesse negócio aí. E daí surgiu a história de montar um grupo, de fazer uma banda, né? Será que a gente, na época, os grupos estavam em alta, Roupa Nova, estouradaça, a gente sempre muito fã de Roupa Nova, dessas coisas do vocal, de muito vocal, de abrir vozes e coisa e tudo, mas moleque, 14 anos, 15 anos, todo mundo moleque ali. E daí a gente montou a nossa primeira banda, que foi a banda Êxito, lá atrás. Eu junto com o Serginho que é vocalista da Time hoje, o irmão dele, o Roger, que é pianista, mora em Vitória, é um dos caras que assim, hoje é muito requisitado para aquela parte. Um grande parceiro seu, né? Uma afinidade, eu acho, desde criança que vocês têm, né? Desde muito tempo, inclusive alguns dos vídeos que vocês estão vendo aí, foi com o festival de jazz lá em Vitória, através do Roger, tocando no show dele, inclusive. E desde o começo, então quer dizer, essa parte
do começo da carreira foi essa coisa da banda da escola, festival de música, e montou uma bandinha para tocar, e daí a gente surgiu a Banda Êxito, que foi uma banda baile na época, né? E através da Banda Êxito, a gente começou a aprofundar mais no mercado da questão de ouvir a música, tocar e tirar aquilo daquele jeito, porque antigamente a banda de baile eram boas porque faziam exatamente... O povo é igualzinho ali, né? Naquela coisa, quanto mais parecido com a música, melhor a banda, né? Era por aí. E daí a gente se destacou com isso aí, com essa história. E fazia esse cover do Roupa Nova, começou a fazer um cover do Roupa Nova, tinha um projeto aqui chamado, uma boate chamada Gunas, lá atrás, não vamos falar em data não, para não... Aí a gente era um projeto chamado Quinta Musical, e a gente fez o cover do Roupa Nova e 14 Bis. E dali a gente viu que a possibilidade foi gravado e tudo em vídeo, a gente se assistiu, né? Então você, eita caramba, a gente tem um quê? A gente faz direitinho, faz né? Direitinho isso aí, né? E pronto, a partir daí a gente começou a rodar um pouquinho, fazer um baile numa cidadezinha ali, outra ali. E naquela época, o Roberto Barbosa, que é um dos cantores e compositores alagoanos, ele estava fervendo com um disco estourado, um disco vinil estourado, e ele não tinha banda base. E a gente ficou sendo a banda que acompanhava o Roberto Barbosa. Mas eu dancei, porque eu era vocalista na época. Ele era cantor, né? E aí? Eu era vocalista na época. A história da bateria, que eu comecei tocando, foi logo no começo mesmo. Quando não tinha bateria, aí eu vou lá... Essa coisa da necessidade, né? Num grupo... Era sempre assim. Aí, pô, tem dois baixistas. Não, um tem que tocar baixo, o outro vai ter que tocar outra coisa. Assim foi com o Roger. O Roger foi tocar teclado nessa pressão. Dizia, olha, tu não tem. Mas baixista. Ele tocava baixo. Era baixista, o Roger. Aí a gente, não, baixista já tem, que é o Fleury, Filô, filho do Fleury, que tocou com o Djavan, na banda do Djavan. E daí, essa coisa de tocar batera, porque não tinha batera. E aí você foi pra percussão, no caso? E daí, com o Roberto Barbosa, quando a gente foi acompanhar o Roberto Barbosa, eu tive que ir pra percussão, porque ele era o vocal, e eu não ia ficar ali como? Mas fazia uns backs, né? Fazia back, fazia percussão. Então a gente rodou muito. Essa experiência aí com o Roberto Barbosa foi bom, porque o Roberto Barbosa já era um cara que estava em atividade, musicalmente falando, estourado na região, então a gente rodou o estado quase todo. Então fazendo show grande, assim, digamos. A gente era novo, mas ele já tinha uma bagagem, com disco, com tudo. Então ele acreditou na gente e fez, pô, esses caras são bons como bando, músico de apoio, né, que a galera chama, sideman. E daí a gente seguiu com o Roberto fazendo um bocado de coisa ali. Bailes, aí pintava as coisas de baile através do Roberto, que a gente tinha feito esse circuito das cidades do interior, a gente começou a fazer baile com a Banda Êxito. Agora, como é muita história, muita coisa, a gente tá tentando dar uma zipada aqui, né? Nas informações. É verdade. Mas vem Trio Massahara, depois Tutti Frutti, que inclusive eu vi uma foto recente, você com cabelão em cima do trio, assim, novinho. Poxa, Fabinho, massa demais. Bom, assim, esse é um segundo uma memória afetiva, deve ser incrível para você. Então veio Trio Massahara, Tutti Frutti e depois vem a fundação da Time Machine. Então vamos tentar compilar essas informações aí. A parte do axé, dos trios, foi importante. Quando a parte do Massahara, que era trio e banda Massahara, a Massahara também era uma banda de baile, depois virou banda de trio, porque tinha um trio Vulcão, o Frank tinha montado o trio, recém-construído o trio, e como a gente era uma banda de baile, eu era o vocalista principal, cabelão, aquela coisa toda, foi pra banda do trio. Ficamos, rodamos um bocado. Daí é o seguinte, pindou um convite do Samuel Leite. E naquela ser época, vocalista do Tutti Frutti. Então, quer dizer, eu migrei basicamente de um trio para o outro. E era Bahia, aquela época era Bahia total, axé, né? Em alta, totalmente em alta. Então eu migrei do Vulcão, trio Massahara, para o Tutti Frutti. Como vocalista, eu atuando como vocalista no Tutti Frutti, eu já tocava baixo. Sabe aquela situação que o baixista vai no banheiro? Sim. O baixista era o Edson, do Tutti Frutti. Aí ele fazia, Fabinho, toca essa aqui, que eu tô querendo ir no banheiro do trio. Aí eu pegava o baixo e dava 2 acordes e ficava ali. E foi nessa. E daí eu comecei a fazer barzinho junto com o Serginho e com o André Moraes, nesses momentos finais de semana, mas sendo vocal no Tutti, vocalista do Tutti e baixista na noite. Sim. Tá entendendo? Aí, o fato interessante, quando eu fui parar em Salvador, a história... Na Bahia, né? Quando eu fui parar em Salvador... Quase 2 anos, né, Fabinho? Foi legal porque foi a partir daqui. Uma banda veio fazer um show aqui em Maceió e o baixista surtou. Uma banda chamada Banda e Meia. O baixista surtou, deu um problema com ele. E a turma ficou sem baixista, não sabia o que fazer. Dia do show, e chegou até, chama Fabinho já conhece o repertório, toca baixo e conhece o repertório de axé. E daí eu fiz o show totalmente sem ensaio no dia,
Fui lá, fiz o show, conheci. Já era um repertório que você já estava acostumado, né? Basicamente era o sucesso da época, né? Basicamente era o repertório que todo mundo já tocava. Então a gente tocava em Salvador, a gente vinha e copiava e fazia aqui. E eu fiz o show e foi massa o show. Bloco Gelaguela, na época. Essas coisas do bloco do Maceió Festa, aquela coisa toda. E daí, o Luizão, que era o produtor da Band Meia, um mês depois que eu fiz esse show, ligou pra mim no dia do meu aniversário. Eu lembro um aniversário de 18 anos, cara. Na festa do meu aniversário. Ele tava comemorando o aniversário. Ele ligou pra mim, Fabinho, aqui é Luizão. Eu digo, que legal, Luizão, tudo bem? Ele disse, cara, é o seguinte, você quer vir pra Salvador? Eu digo, rapaz, quero. Assim, não teve. Eu nunca fui de. Em casa a família apoiou. Né? Sua mãe sempre. Todo mundo. Minha mãe sempre apoiou muito. Aí daí eu tinha que ir só pra Salvador na mesma semana, que o show era sábado. Isso foi num sábado, o show era no outro. Eu soube que quando chegou lá no hotel, você nem fechou, nem abriu a mala direito. Abriu e deixou ela ali fechadinha. Eu cheguei lá no hotel e disse, rapaz, vou nem abrir, vai que não dá certo esse negócio. Mas aí deu certo, eu fiquei um ano e quase 2 anos morando em Salvador, fiz muita amizade boa lá, com todos os músicos que tocavam com as bandas, os grandes artistas, Netinho, Cheiro de Amor, a galera que acompanhava essa turma toda, eu fiz uma amizade boa e fiz um chão legal, solidifiquei alguma coisa bacana em Salvador. As pessoas me conheciam como um músico alagoano que foi pra lá, mas que era um cara que tocava bem, desenrolado. E daí foi a fase de Salvador, que foi bacana, foi muito importante ali, bicho. Como baixista, eu acho que a gente precisa pontuar que ali, você se encontrou com o instrumento ali mesmo, né? Ali, como eu considero Salvador, a ida para Salvador como o pontapé inicial como baixista. Porque aqui eu era cantor, mas tocava baixo na noite. Mas lá em Salvador eu fui como baixista. Então, quando eu fui para a Band Meia, era o baixista da Band Meia. Não tinha mais cantar. Fazia um vocalzinho ali, mas o instrumento era o baixo. E você na Bahia, de repente, recebe ligação de André Moraes. Cara, que coisa, aí, né, bicho? Foi parar na Argentina. Aí nessas idas e vindas pra cá, pra visitar a família em Maceió, a André me ligou e disse, Fabinho, tem um lance pra gente aqui. Eu digo, Argentina. Eu digo, meu Deus, o que a gente vai fazer na Argentina, André? Eu tô tocando aqui em Salvador, vamos lá. Mas eu nunca disse não, eu sempre fui o cara de... Aí a gente foi fazer uma temporada na Argentina. Eu, Serginho, Juliano e André Moraes. Ficamos 1 ano e quase... Foi um grupo assim de brasileiros que representou o lance lá do Mercosul. Isso, a Aquarela Brasileira. A gente tocava música brasileira, tocava música internacional também. E daí foi na época do Mercosul. E a gente representou o Brasil lá com o grupo Aquarela Brasileira. Cada país tinha um grupo, ou um grupo folclórico, ou um grupo de música, enfim. E daí como a gente já estava lá, e o Mercosul estava sendo realizado na cidade próxima que a gente estava tocando, a gente foi representar o Brasil e foi massa, foi muito bom, cara. Aquilo ali foi... Aí você veio para Maceió, Serginho ficou lá com a Andréia, e depois quando todos voltaram, chegou aquela coisa, toda essa bagagem do baile, e aí vamos fazer alguma coisa, e aí surgiu? Aí surgiu a Time Machine, depois da volta da Argentina. A Time Machine, muita história, a Time Machine surgiu, inicialmente era eu, Juliano Gomes, tecladista, Serginho Lamed e Jeff Joseph, que era o marido da Andréia. Quando a Andréia voltou, então a gente fez esse quarteto. Como a gente já tinha uma bagagem do repertório ali, pintou um show pra gente fazer um baile, essas coisas de baile, fazer em Major Isidoro. E daí a gente foi fazer o baile com o Serginho e com a Andréia ainda. Na volta desse baile, com tudo pronto, a gente decidiu dar segmento. Daí vamos fazer o quê? Vamos tocar. Só que a Andréia não preferiu fazer a onda dela. E daí ficou eu, Serginho, Juliano e Jeff. E daí a gente foi para aquele Vitória Paladares. Eu lembro do Vitória Paladares ali, né? Ali foi quando começou o time. Ali nos finais de semana, o primeiro final de semana... E foi um sucesso assim. 5 mesas, né? O segundo final de semana 10 mesas, daqui a pouco tinha fila para entrar. Foi ali onde começou a time e aí daí para frente foram 10 anos com a Time Machine, assim, de muita coisa. Rodou o estado praticamente todo, 2 DVDs e a coisa fluiu bacana. Foi uma experiência boa com a Time. Ó, o pessoal que tá em casa aí, não sai, fica ligadinho, tá? Não vou nem chamar o intervalo, mas só para pontuar, a gente tá do lado aqui, tá conhecendo, tô apresentando para vocês um dos maiores músicos desse estado, um músico, produtor musical e produtor de audiovisual que a gente vai falar no segundo bloco. Agora é o seguinte, vamos dar uma zipada nas informações. Fala pra gente só da coisa da oportunidade de uma possível audição pro trabalho com o Djavan. Isso é muito bacana. Quando o Bala veio, Carlos Bala tocar com o Djavan, veio morar em Maceió, decidiu vir, voltou pra Maceió,
depois de uma temporada de Djavan. Daqui a gente fez muita coisa junto. Eu conheci o Bala e a gente começou, e eu já como produtor. Não só como shows, mas como produtor musical, porque eu participei de alguns discos. Isso, né? Inclusive um disco que você participou, o disco do Tony Câmara. Tony Câmara. Foi a primeira participação como produtor com o Bala, gravando o disco, gravando o álbum. Então você imagina naquele, o Bala, um cara experiente pra caramba. E daí a gente fez um contato muito bom. E numa dessas, a gente tocando na noite, numa dessas tocadas, eles recebiam uns e-mails lá do pessoal de Salvador, de Djavan. E eu sempre falava pra ele, cara, tu vai voltar, é pra voltar pro Djavan, porque ele tinha feito uma temporada, tinha parado. Aí tu vai voltar pro Djavan? Não, deve ser alguma coisa pra gravar e coisa e tal. Eu disse, não, tu vai voltar, tu vai ver. Aí ele foi pro Rio. O pessoal da produção chamou. Cara, do Rio, ele liga pra mim. Aí, né, despenquei, porque ele fez, campeão, ó, passa a vista no material do chefe aí que eu indiquei você aqui pro Djavan. Como assim, Bala? Como assim? Você me indicou o Grêmio, já é o Grêmio, aí já é o Grêmio. Já é um Aí ele falou que tinha tido uma reunião, ele e Paulo Calazans e Djavan tinha pedido a ajuda dos dois para montar uma banda nova e não sabia como ia ser a banda. Formação, tem alguma coisa lá em Alagoas. Aí falou, e aí, Bala, como é que tá, Marcelo? Tem alguém lá? Aí o Bala, bicho, tem um baixista que tô tocando muito, o cara produz, muito interessante. Ele fez, pô, que bom. Vai ser bom ter alguém de Marcelo na banda também. E ficou nessa da audição, né? Porque tem aquela coisa da audição, ser músico, mas não entra assim. Sim. Isso ficou em off, porque o Djavan tava numa temporada com os filhos. 8 meses. 8 meses de off, e eu guardando isso, porque o Bala falou, cara, não fala pra ninguém, porque isso é coisa... E daí eu fiquei em off nesses 8 meses aí, nossa senhora, e ouvindo material. E eu falei pro Bala, digo, Bala, pra mim isso aí já é, como você falou, uma indicação Grammy. Você saber, imaginar que eu tenho esse potencial de estar num time como o Djavan. Então depois, passou os 8 meses, o Djavan mudou a situação, ele não abriu mais a audição e chamou aquela nova velha banda, né? Que foi a banda que fez o Rua dos Amores e tudo mais. Então ele não abriu audição e pô, isso aí ficou meio que na trave, né? Como diz a história. Bateu na trave, né? Mas foi muito bom. Mas foi um golaço, velho. Bala pra mim é uma influência assim, aprendi muito com Bala tocando. Então é o seguinte, vamos botar um som aí, você e o Bala junto aí. Sim, vamos lá? Participação do Bala aí. Então aí, pessoal de casa, fica ligadinho, né? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Fabinho Oliveira. Vale-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo muda de vez. Onde foi que eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez a minha ilusão? Foi dentro do coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino quis viver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira. Volto na beleza fria de Maria, o meu jardim da vida. Chegou, morreu, e o beck brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida chegou, morreu, e o beck brotou Maria, nem Margarida nasceu.
coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino quis viver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira. Boto na beleza fria de Maria, do meu jardim da vida. Chegou, morreu, e o beck brotou Maria, de Margarida nasceu. E o meu jardim da vida chegou, morreu, e o beck brotou Maria, de Margarida nasceu. Carlos Bala. Carlos Bala, senhoras e senhores. Vou mais esconder que te amo, que se exploda quem não chipa esse amor. E haja flor pra me esconder do teu cheiro. Te esforce e vem ligeiro que eu dou. O que quiser eu te dou. Um tempo remexido eu dou. Um cheiro enxerido feito de amor. Um tempo em minha vida eu te dou. Te amar com ousadia e bom humor. 105,5, a rádio que toca sucesso. Podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir dessa coisa de pele sentida por nós. Vamos sambar desatando os nós. Natural como que se vê no céu, o tom de uma vida em si, muito mais do que se tem no mar. A primeira vez que eu te vi me apaixonei. Não consigo mais ficar distante de você. Sinto falta do teu cheiro, tua boca, teu calor. Os teus olhos me enfeitiçam, me fazendo
sertão. Zabumba, tá rebumbando, triângulo vai tilintar. E o forró comendo solto, resfolego da sanfona até que o sol raiar. Faz tempo que no pau de arara deixei para trás Bodocó, trazendo a coragem, a cara, malota amarrada com... Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Eu te vejo sumir por aí. Te avisei que a cidade era um vão da tua mão. Olha pra mim, não faz assim. Não vai lá não. Os letreiros. Fabinho, meu irmão, bem-vindo mais uma vez aqui, Isso, tá? isso. O pessoal que tá em casa, né? No primeiro bloco a gente já apresentou um pouquinho do Fabinho músico, o Fabinho produtor musical. E esse segundo bloco eu quero falar aqui, enfatizar um pouquinho do Fabinho produtor audiovisual, né? Isso aí, Bruno. Que eu acredito que se construiu com toda essa experiência musical que você teve, né? E você tem até hoje, né? Eu acho que tudo isso veio para somar, né? Veio para você chegar onde você está hoje. Essa visão artística, essa visão musical, essa visão dos bastidores, do making of, que foi como começou. Né? Conta pra gente como começou, onde foi o estalo da Backstage. Vamos tentar zipar, né? Vamos zipar. Cara, eu produzi um álbum de um grande amigo chamado Max Lima, e daí eu como músico, como diretor musical. E a gente gravou um DVD. Nesse DVD, eu vi a turma chegar com as câmeras pequenininhas. Na época eram as DSLRs, as 5D, da Canon, Mark II, Mark III. E daí eu digo, caramba, que negócio prático, porque era prático, né? Não tem aquela coisa... acostumado todo mundo com aquelas câmeras grandes, né? As câmeras de broadcast, grandona, cabeamento, tudo. Então você tinha aquela visão de DVD, que era muito grande. E aí a tecnologia chegou e transformou as DSLR numa coisa prática com uma imagem assim espetacular, né? Então daí eu vi a galera trabalhando e digo, rapaz, que legal, interessante isso aí. E daí pintou pra gente fazer a temporada dos shows desse álbum, desse DVD que eu produzi. Inclusive eu fui pra ilha da edição, acompanhei o processo da edição todo lá em Recife, na produtora de Recife. E vi todos os bastidores como era ali do início, né, da confecção do DVD, como era tudo. E daí a gente foi fazer os shows dessa temporada, desse DVD. Daí eu falei com o Max, o cantor, ele falou, bicho, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma câmera e vamos gravar aí na estrada, tipo um off, tudo geral, um making offzão. E depois eu edito, aí ele fez, tu faz mesmo? Eu digo, eu faço, rapaz. Eu sempre entramos, eu digo, eu faço. E daí comecei a gravar todos, shows na cidade. E a gente fez um Max Lima na estrada. E eu passei pra ele, caramba, mostrando que os bastidores onde? Sabe aquela da história ônibus, toda, né? hotel, Sim. passagem de som, tudo mais off mesmo. E uma musiquinha na hora do show. Até porque não tinha a gravação do áudio limpo, né? O áudio, a gravação multitrack do áudio. Era o áudio da câmera ali. Então eu pegava um pedacinho, um trechinho da música só pra dizer que rolou o show. E daí veio essa coisa do bastidor. E em seguida disso eu fui gravar o disco do Benedito Pontes, que você estava também nesse disco, acho que você tocou no show. E na gravação do álbum eu sempre levava a câmera pra coisa do making off, gravando os making offzinhos. E o Benedito Pontes falou, Fabinho, você grava DVD também, vídeo? Eu fiz, gravo. Olha só, que menino ousado, né? Aí daí pintou o meu primeiro DVD, que foi do Benedito Pontes, aquele Linguagem Própria, no Teatro Deodoro. Sim. Que eu gravei ali com 5 câmeras, aí daí eu caí pra dentro pra estudar, porque né? Até então era uma coisa muito, uma câmera na mão, uma boa ideia e um olhar musical ali para aquilo que estava acontecendo, mas daí pra frente eu comecei a estudar mesmo, e foi o primeiro DVD, o pontapé inicial ali. Isso foi antes de Brusque? Ou foi depois de Brusque? Porque eu me lembro da viagem que a gente fez com o Júnior Almeida pra Brusque, né, em Santa Catarina. Essa viagem é interessante, né? E lá você já tava procurando uma câmera aqui no Mercado Livre, e quando viu a loja em Brusque, e aí a gente foi lá, eu fui com você lá comprar essa câmera lá, e equipamento, tripé, tudo. Minha mãe disse que não existe coincidência, né? Aquela de Brusque foi interessante. Rapaz, porque eu tava pesquisando isso aí, tinha falado com o vendedor, e o vendedor era de Brusque, e a gente ia pra Brusque na mesma semana. E lá, você foi comigo comprar os equipamentos e tudo mais, né? E daí, quando eu voltei,
já estava com a produtora já meio na cabeça, assim, da coisa do DVD, já tinha feito. Já tinha feito o linguagem. O linguagem, aí comprei mais equipamento, pintou o Femo Sesc, que eu fiz o Femo Sesc, do Sesc, o projeto do Sesc, que é de vários artistas, com composições autorais. E daí a coisa andou, assim, foi automaticamente, ela vai andando. Você vai aprendendo, você vai gravando, você vai aprendendo, gravando e vai espalhando essa ideia, né, da história da Backstage como making off, mas que ainda partiu para DVD e eu comecei a gravar DVD. E daí foi bacana a experiência. Até hoje ainda é uma experiência, um aprendizado a cada dia. E o nome surgiu disso, né? Isso. O Backstage. Antes era Backstage Filmes. Sim. Aí eu mudei porque eu preferi me especializar numa coisa, não abrir esse leque para gravar casamento, uma produtora que grava. Né? Não, eu sempre vi você direcionado na sua área mesmo. Então, aí eu mudei, botei Backstage Video Music, que é justamente um segmento para música, videoclipe, DVDs, enfim. E como é que funciona esse processo, assim, porque é interessante, né? Você como um produtor musical, né? Você pega uma música ali, faz um arranjo, leva para o estúdio, convida os músicos, vê a concepção do que o artista quer, né? O que é que ele pensa, fala, pô, entrega ao cara, ó, a música tá pronta, né? Como produtor musical. E como produtor de audiovisual, como é que funciona esse processo? Porque muitas vezes o artista, ele, ó, eu quero gravar um clipe, a minha música é essa, ele mostra a música e muitas vezes ele não tem nem a ideia, ele só tem o desejo de gravar um clipe para contar essa narrativa da música aí, para transformar em vídeo. Como é que funciona isso, Fabinho? Essa base musical foi importante e justamente por causa disso que eu dei continuidade, por causa desse olhar musical. Então, quer dizer, eu já tinha uma experiência com música, como produtor e arranjador, dentro do estúdio, e daí passar isso para o vídeo, ficou junto ao útil ao agradável, ao audiovisual. Né? Então, quer dizer, eu aprendi o seguinte, eu tenho que saber o que é que o artista quer, dentro da narrativa do que ele quer passar, e a gente construir junto essa imagem da música. Então, quer dizer, vamos construir a narrativa do visual da tua música, para que as pessoas entendam. Você quer contar ela de que forma, de que maneira, né? Porque às vezes você quer só cantar a música, às vezes você quer uma história, uma novelinha, né? Então tem que ter um storyboard, tem que ter um caminho a ser trilhado ali, e às vezes esse caminho começa do zero, às vezes a gente não tem nada. Assim, a gente tem uma alocação e a alocação não tem nada, e daí então, você tem que partir do zero. Muitas vezes só o equipamento não resolve, né? Não resolve. A gente tem que construir junto e é sempre uma coisa muito do artista para o que ele quer. Não é muito do que eu quero, tá entendendo? Então a gente tenta fazer aquilo na parte técnica da melhor maneira possível, mas o artista tem que gostar do que você vai apresentar. Você apresenta o storyboard, você faz vai ser desse jeito, daqui a gente vai fazer isso, daqui você canta, aqui tá legal para você, ficou bacana, agora a gente vai gravar, né? Porque eu acho que o gravar é até o mais prático, porque a gente já tem essa prática, mas essa construção dos elementos, da direção de arte, do que você vai usar no clipe, qual a informação. Um dos clipes que eu acho que foram importantes pra caramba também, e é bom citar, é o da Lara Mello. Na Viçosa, né? Lá em Viçosa, que foram 3 dias lá em Bananal, e a gente fez a cidade um rebuliço ali para gravar o clipe. Inclusive o clipe foi convidado ao Festival de Cinema de Penedo, foi bacana. Mas não começou ali já foi depois. A história inicial foi... Eu me lembro de toda a entrega, Dona Marilda, mandar um abraço, Dona Marilda, Lara, Zé Márcio Passos, que fez aniversário agora essa semana, viu? Foi uma entrega assim sensacional, foi muito bonito, muito bonito. E assim, engraçado de tudo é que a música era um samba, até nisso o Fabinho participou, né? A música virou um shot, virou uma música regional, né? E vocês conseguiram, poxa, foi sensacional. Aquela atmosfera ali é um sucesso, realmente. Aquela atmosfera é uma receita. Esse clipe é muito interessante, bacana, porque eu fiquei envolvido do começo da gravação do áudio, né? Que eu produzi o áudio, até o videoclipe final. Exatamente. Então, quer dizer, eu tinha uma narrativa desde o comecinho. Então eu já sabia, quando a gente foi pro clipe, eu já sabia mais ou menos o que seria, né? O que a gente queria mostrar no clipe. Acontece muito também, Fabinho, às vezes o artista, ele quer gravar naquele local, mas tecnicamente não funciona. Né? Isso eu acredito que deve acontecer bastante com vocês. Acontece. O olhar do artista, ele vai num olhar assim, bem cru, digamos. E a gente já vai com o olhar técnico, né? Por isso que a gente faz a visita técnica, a gente vai lá ver isso aí. Inclusive no primeiro videoclipe, digamos que da Backstage, da parte gospel, que a gente vai mostrar já, né? Vamos colocar no ar o mercado gospel. Com a Sara Farias teve esse ponto. A Sara Farias é uma artista já
já da MK Music, da gravadora, com um sucesso grande no Brasil. E daí ela olhou com esse olhar de artista. E quando eu fui fazer a visita técnica, não tinha condições nem de trabalhar naquele local, porque cheio de pilastra, não tinha como. Ela tinha visto um pôr do sol, e o pôr do sol estava bem distante da parte técnica. Eu digo, não vou conseguir mostrar esse pôr do sol. Então dali eu procurei um outro lugar, foi gravado em Viçosa, no Hotel Fazenda. Teve que achar um outro espaço que fosse funcional. Um outro espaço que fosse funcional, e a gente gravou nesse outro espaço. E o pior, não é nem o pior, é como as coisas são. Esse outro espaço era um gramado simples, onde a banda colocou, e ela cantou nesse gramado, com as árvores, uma coisa bem... E o clipe estourou. Bem natureza. E o clipe estourou com a Sara Farias de uma maneira que acho nível nacional, deu start, né? Na carreira dela, assim. Foi esse clipe Deixa Eu Te Usar, que inclusive foi um clipe que foi inserido às pressas no DVD que ela tinha gravado, que não tinha sido eu que produzi. O amigo Jânio, da 082, tinha feito o DVD da Sara. E ela me procurou para gravar o clipe, para inserir no DVD, como extra. E daí o DVD estourou, o clipe estourou e foi sucesso. Sucesso absoluto. Com Deixa Eu Te Usar. Uma grande vitrine para você também, né? Até porque vieram, né, vários que a gente vai mostrar já. A partir daí começou aquela história do clipe gospel com a Backstage. A partir daí. Rapaz, eu vou dizer, viu? É coisa, viu, Fabinho? Mas é isso, cara. Eu quero te agradecer demais. Que bom, essa oportunidade de poder conhecer, de poder publicar um pouco da tua história, né? Com a música, com a arte, com seus trabalhos, né? Enfim. E muito bacana, velho. Muito bacana. Desejo mais sucesso, né? Que venha mais histórias para você musicar, né? Para você filmar, enfim. Desejo muito sucesso. E uma delas você vai estar presente, você já está no cast. Que é o Projeto Futuro, hein? Projeto Futuro aí, tem um projeto instrumental. O trabalho se chama Brasiliano. É o meu primeiro trabalho audiovisual, instrumental. Você está dentro do time. Participação de grandes músicos, amigos alagoanos aí é um prazer. Da turma toda que eu já toquei. E acho que em breve ele vai estar aí, a gente vai gravar. Tamo junto. Áudio e vídeo valendo, hein? Olha pra essa câmera aí, deixa os contatos aí, Fabinho Oliveira, Backstage, como é que o pessoal pode encontrar vocês aí? A Backstage você consegue no Instagram da Backstage ali, no @Backstage Video Music. Lá tem um pouquinho no resumo do que a gente vem fazendo, tanto nos DVDs como nos clipes. E o Fabinho Oliveira Bass, é o perfil do Instagram. E vamos lá, estamos aí para gravar, para produzir, junto com esse parceiro de longas datas, Bruno Palagani. Parabéns, que honra, meu irmão, você aqui. Que bom, honra, coração. Acho que deu para resumir. Demais. O pessoal de casa aí, fica ligadinho no nosso encontro diário, sempre aqui pela TV Cidadã, às 6 e às 19, e às quartas-feiras, às 10 da manhã, pela Rádio Senado Cidadão Maceió, a 105.5. Vocês vão ficar mais agora, vão assistir um pouquinho do trabalho no mercado gospel do Fabinho Oliveira. Isso aí. Tamo junto. Mas existe alguém no céu que já viu tudo, ele já enxergou. Sua presença é real, mais do que nunca. Deus está durando, mais do que nunca. O Espírito se move, mais do que nunca. E a igreja adora.
Espírito Santo, eu quero ser a tua casa, a tua morada. Vem morar em mim, Espírito Santo. Me abraça, me toma em teus braços de amor. Espírito Santo, eu quero ser cheio.